É um tema muito grande esse aí, profundo, inclusive, porque, na Sim, realidade, ele não trata só, eu diria em si, do sexo dentro do casamento. Eu vou preferir falar em sexualidade dentro do casamento, porque perfeito. quando a gente fala em sexo, está falando de uma função biológica. Estou falando de sexualidade, que é uma função biopsicoespiritual, social, etc, etc. É muito mais ampla, né? Então, nós quisemos trazer esse conteúdo para a declaração doutrinária para deixar bem claro esse assunto, né? Nós temos hoje no mundo atual aí eu vou voltar para o individualismo novamente, né? Eu vejo que no mundo de hoje a decisão passa a ser do indivíduo, né? Então aí nós temos uma série de componentes. O primeiro é que o indivíduo hoje ele passa a ser juiz, aliás, primeiro legislador da sua vida, dos valores, da ética na sua vida, o que é certo e errado, e ele passa a ser juiz. Então ele decide, é legislador e é juiz, ele julga se está certo ou errado e acabou, Uhum. né? Eu costumo, quando trabalho esse assunto com líderes, jovens, igrejas, eu costumo citar um filósofo brasileiro, o Zeca Pagodinho, né? E, aliás, é do Rio, onde vocês estão. O Pagodinho, ele tem uma música, Deixa a Vida Me Levar, em que ele apresenta o contexto de hoje, né? Eu fiz o que meu coração mandou e eu fiz, tá? Então, significa o seguinte: hoje você não precisa mais, digamos, justificar por que se tomar essa decisão ou aquela. Hoje existe o que, no campo da ética, eu chamo de um relativismo não conceitual. No passado, até no existencialismo, havia uma tentativa de explicar a sua decisão, a sua posição até existencial. Hoje não precisa. O Pagodinho, né, o Zeca Pagodinho, ele dá exatamente o que é a situação hoje. Por isso que eu brinco dizendo que ele é um filósofo, porque todo musicista, compositor, ele passa a ser um filósofo, porque a música vai inserindo, digamos, o hábito, a construção social, que a gente vai falar já, É o e famoso a arte imitando a vida, né? exato, e você vai construindo a vida. O coração mandou, eu fiz, e ponto final. Hoje em dia é isso, né? E nesse artigo que eu escrevi aqui, que você deve consultar, vai ser domingo que vem, eu vou trabalhar um pouquinho esses conceitos, uma linguagem bem simples, né? Nada assim complexa, em que eu vou procurar mostrar exatamente esse conceito, que é o conceito da construção social do comportamento. Hoje trabalhamos muito com esse conceito. Então, a sociedade vai construindo aquilo que são valores de vida, valores éticos, valores de decisões que nós temos que tomar, e esses valores, à medida vão se fixando na sociedade, se tornam em hábitos. Isso eu estou falando agora na linguagem da sociologia, se torna em hábitos, se torna prática. Então, o que existe é uma produção, digamos, cultural, existe a circulação pelos meios de comunicação, existe, então, o consumo, tá? Que os consumos quando você lê, quando você assiste um programa de televisão, quando você assiste um YouTube, você fica preso lá e colado nas redes sociais, e depois existe a reprodução, né? Então, esse é um ponto essencial. E um desses itens, eu espero que dê tempo de voltar, eu vou agora focar, é a sexualidade livre. Quando você vê o desenvolvimento de sexualidade, aí eu vou pegar de novo a chave hermenêutica, a chave de interpretação de Jesus quando tratou do divórcio. Não era assim no princípio. Para mim, essa é uma chave fenomenal, porque eu volto na criação, porque se não era assim no princípio na criação, ele volta na criação. Então, se eu quero estudar o ser humano, eu tenho que estudar o ser humano no plano da criação. Infelizmente, o conceito nosso de focar só a salvação acaba nos levando a construir a história humana a partir da queda. E eu não estou aqui reclamando do conceito salvação, estou falando só a salvação. A salvação é o ponto de partida. O ponto central é Deus. O ponto central é Deus e o plano da criação. Percebe? Então, o que eu diria para você é que quando, por exemplo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? A nova criatura, um novo ser, uma nova criação no texto original. Então, volta. A gente prega o evangelho que olha para a escatologia, prega, vamos esperar Jesus chegar, mas antes de esperar Jesus chegar, você tem que voltar para trás e reconstruir a vida. É como no passado a gente tinha as fitas de VHS, de vídeo, ia devolver na videolocadora e eles tinham que voltar, rebobinar. Só que agora, assim, Sim. rebobinar é reescrever,
regravar a vida de acordo com os valores cristãos. E nesse caso, que eu diria para você, nós trabalhamos esse conceito. Lá a sexualidade ela surge conectada com o relacionamento matrimonial, percebe? Então, aí, agora me desculpe, né? Quem está me ouvindo e não concordar é uma contracultura, sinto muito, são as Yeah. escrituras, né? É uma contracultura. Agora, nesse ponto, eu diria para você, e esse artigo vai trabalhar, eu quero fazer um spoiler aí para você ler com mais calma no artigo, eu vou trabalhar esse conceito da construção social do comportamento, porque esse conceito é a base, o fundamento, o pilar para se, digamos, você tentar legitimar o abortamento e a cultura de gênero. Já para mim não é mais ideologia de gênero, é cultura, porque o assunto já se aprofundou. A grande base, ela não é biológica. A grande base, ela é a construção social Comportamental também, né? do comportamento, você percebe? Então, eu diria para você, né? E isso aqui, eu já vou estar adiantando um pouquinho o artigo seguinte. Na realidade, o ser humano, ele constrói a cultura de natureza humana, ela não é má necessariamente, mas ela é de construção humana. Desde que o ser humano foi criado, ele já foi criando uma cultura, né? Cultura que a cultura ela nada mais é do que a construção daquilo que a gente vai legitimar como correto ou não. E lá no Éden, né, agora eu vou antecipar um pouquinho o artigo, e para explicar isso para você, lá no Éden, o que acontece é que a impressão que dá em Gênesis 1, 2, 3 é que Deus, pela viração do dia, passando no jardim, dá a impressão que ele passava no jardim e, pela viração do dia, quando o dia estava virando, conversava com Adão e Eva. Provavelmente, é uma hipótese minha isso aqui, tá? Dialogava e via o que vocês decidiram hoje, como é que foi o caminho, não seria melhor essa decisão? Olha, essa decisão aqui vai trazer essas implicações. Então, eu costumo dizer até que, na realidade, eram primeiro já traços do discipulado, né? Então, isso significa, na realidade, o quê? Que o ser humano ele ia criando já um conceito cultural a partir da concepção de quem fez a criação, percebe? A Sim. partir do momento em que Deus que fez tudo e orientando o ser humano. Então, era uma cultura que tinha a orientação de quem criou tudo, tá certo? Só que o ser humano, ao pecar, ao se afastar de Deus, se rebelar, eu prefiro falar a palavra rebelião em vez da palavra clássica de queda na teologia, porque foi rebelião. O ser humano sai do jardim, sai do acesso a Deus, tá? E ele não só perde o acesso à árvore da vida, mas ele sai do acesso a Deus, e aí ele passa a criar sua própria cultura. Primeiro resultado, Caim mata Abel. Depois vem Nimrod com as grandes cidades. Né? Depois, aliás, Caim mata Abel, aí vem as grandes confusões, aí vem Noé, depois de Noé vem Nimrod construindo as grandes cidades, e vem a Torre de Babel. Percebe? Então você percebe que a cultura, nós somos seres culturais, não há como você evitar isso. Mas uma coisa é a cultura ser construída junto, em parceria com quem criou tudo, que é Deus. Outra Isso. coisa é eu criar sem a legitimidade de Deus. E aí no artigo até fala onde é que vai parar essa cultura, percebe? Aí eu entro um pouquinho nesse assunto que a gente estava tratando, porque se a cultura, nós somos criados pela cultura, nós somos construção social e não tem como não ser, o que legitima a minha vida? O que legitima os aspectos positivos da cultura? Porque do jeito como as coisas estão, nós temos que repensar. Porque se eu vou ter a cultura como legitimadora final, tem um dilema. Como é que eu vou legitimar a escravidão? Como é que eu vou legitimar, que é a construção social, como é que Sim. eu vou legitimar o Holocausto? Construção social de uma sociedade, mas de um grupo, uma região. Como é que eu vou legitimar, por exemplo, as diversas segregações da sociedade, né? Segregação racial, étnica, segregação da mulher, segregação do idoso, etc, etc. Como é que eu vou legitimar o tribadismo, que é a extração do clítoris em algumas culturas para que a mulher não tenha prazer na sexualidade? Terrível. Se nós continuarmos do jeito que nós estamos, nós não só estaremos nesse processo de imoralidade que nós temos, como nós começaremos, talvez, nessa construção social, a ver a legitimação da pedofilia como uma orientação sexual
paralela, percebe? Se no direito existe um princípio, na filosofia do direito, chamado consensus gentium, que é o seguinte, é um consenso da sociedade que se torna em lei. Se começarmos a defender demais que a construção social ela é legítima e ela é imperativa, daqui a pouco vamos ter que legitimar o incesto como uma orientação sexual, legitimar diríamos aí até a pedofilia como uma orientação sexual. Hoje já se fala em poliamor ou poligamia. Aí cai no outro extremo. Outro extremo é lembrar o antigo Aristóteles, querido Aristóteles, né? Quando vem o conceito de eudaimonia, que é da felicidade, né? Se te faz feliz, faça. Bom, mas como é que é a história? Então eu não posso prender um bandido que cometeu um latrocínio porque ele se sentiu feliz, ele provou que ele era feliz em matar a pessoa. Você percebe? Então tem limites. Quais limites tem? Percebe? E nós cristãos, nós temos a palavra de Deus como nosso guia, né? Como nossos valores. E aí, quando você perguntou para mim é, que talvez algumas igrejas não trabalham no assunto, eu estou dando aqui a fundamentação que necessita estimular pastores, líderes, membros de igreja, a se aprofundarem nessa cultura contemporânea, conhecer essa cultura contemporânea e trabalharem na igreja. Nós temos que entender que o nosso papel não é só ser salvo. O nosso papel é, ao sermos salvos, vivemos a salvação. O mundo está esperando não só um evangelho conceitual, né? Os filhos nossos estão esperando não só o evangelho conceitual, mas o evangelho real de uma vida, primeiro, transformada, segundo, transformadora. Por isso que vem o discipulado é vida, o discipulado é vivência. Então, toda essa discussão que está no substrato precisa ser conhecida, né? E aí a gente vai ver como a sexualidade, nesse momento, ela se individualiza, ela vai para o coração do indivíduo, para as paixões do indivíduo. Aqui eu trabalho um pouquinho com o Friedrich Nietzsche, né? Quando ele fala na vontade de potência, o grande vulcão, que numa linguagem simples, que ressalta na pessoa e ela deve fazer o que manda o coração na linguagem popular, ela não deve ter restrições nenhuma e, assim, alcançar o que ele fala no alemão Übermensch, ser um além humano, né? Desculpem, e o ser humano, ele vive além do bem, ele vive junto com o bem e o mal. Ele tem regras, ele é escravo. E Nietzsche vai falar exatamente, você tem que se libertar de tudo isso, não tem que ter regra nenhuma. E que o Zeca Pagodinho retrata bem na música dele, né? Então, nesse sentido, fizemos questão de colocar esse item considerando todo esse contexto, né? Toda esses componentes culturais, históricos que estão hoje em cima, e nós não